concentrar aqui no Mentoria Ser Interpretação em um estudo mais concentrado na fenomenologia de Merleau-Ponty. Uma oportunidade para até começarmos a estudar esse teórico da fenomenologia, o Merleau-Ponty, que vai fazer várias associações e dissociações, não só da linguagem, mas também, principalmente, da proposta corporal e da existência corpórea. Hoje iremos falar em Merleau-Ponty a partir da análise da espacialidade corporal. Análise da espacialidade corporal. Então, com esta análise que Merleau-Ponty propõe, nós vamos constatar a própria expectativa do propósito do corpo. Aquilo que é verdadeiro em todas as coisas que são percebidas. Que a percepção do espaço e até a percepção da coisa na especialidade vai propor, certo? Não só no sentido da espacialidade, mas no sentido também até da constituição que surge dos problemas distintos da espacialidade. Então, a tradição cartesiana, como também a kantiana, ela nos ensinava e nos propôs a oportunidade da determinação espacial, da determinação dos espaços, da essência do objeto. Ela mostrava, por exemplo, a existência da parte e das extras partes. Na dispersão espacial, o único sentido possível da existência em si. E aí ela vai esclarecer a percepção do objeto próprio pela percepção do espaço, até quando a experiência do corpo, no seu sentido próprio, nos ensina a enraizar o espaço na sua existência. E o intelectualismo vê muito bem que o motivo da coisa é o motivo do espaço, que vai se entrelaçar, que vai reduzir do primeiro para o segundo. A experiência revela sobre o espaço objetivo, que finalmente o corpo vai tomar lugar, que finalmente a espacialidade e a espacialidade primordial vai propor a partir do invólucro que confunde o próprio ser do corpo. Então, Merleau-Ponty vai falar que o ser do corpo é estar atado ao mundo, é estar preso a uma realidade, aos anós, aquilo que ele denomina de os anás gnômicos, tá? Que falam de seu braço como se fosse uma articulação em forma de uma serpente que pode ser longa e fria, que não ignoram propriamente falando os seus contornos objetivos e até aquilo que o doente procura no seu braço sem encontrá-lo, o amarra para poder perdê-lo. Então ele sabe onde está o seu braço, ele sabe onde está esse movimento, mas procura o que está amarrando a ele. Então, todavia, é um sentido espacial, é um sentido da espacialidade objetiva, da condição da suficiência, da espacialidade proposta do corpo, que é o desdobramento do seu ser e do seu corpo pela maneira pela qual se realiza como corpo. A procura de uma análise, de uma antecipação, aquilo que temos a dizer de uma síntese corporal em geral. Então, Merleau-Ponty propõe a unidade corpórea e vai estudar a unidade corpórea a partir de uma estrutura de implicação de um propósito do próprio espaço, que seria o estudo da espacialidade, tá?
e com isso surge o movimento, e os movimentos como as combinações possíveis, dadas equivalentes aos possíveis sentidos de uma movimentação do corpórea. E da mesma forma, até como se estuda a sensação, se estuda também a visualização instantânea do movimento. Com isso, vai se construindo o poder de não pertencer-se até mesmo às partes do corpo que nunca são vistas como doentes, têm alucinações do seu próprio corpo que não viu, está vendo de dentro. Então, surge dentro desse sentido, dentro dessa proposta que está defendendo o Merleau-Ponty, a eutascopia, que é o duplo sentido que o paciente vê diante de si. Não e é sempre reconhecido por um certo detalhe visível. O paciente tem o sentimento absoluto de que se trata dele mesmo e, em consequência, declara que vê o seu duplo sentido. Assim, a conexão entre os segmentos de nosso corpo e aquela nossa experiência visual e aquela nossa experiência tátil vão realizando pouco a pouco uma acumulação. E surge uma tradução dos dados do tocar, da linguagem da visão, do inversamente proposto de partes que estão feitas de uma vez por todas em mim, a partir de um dialogar, a partir de uma antecipação geométrica, a partir das várias sistemáticas da observação, da primeira condição do ser, a partir do que reúne as suas sensações táteis, a partir de uma proposta que vai olhar além do tempo, além do espaço, que nesse espaço o corpo intervém. Com isso é trabalhado algumas condições que o Merleau-Ponty trabalha de fenômenos da espacialidade, fenômenos que propõem essa espacialidade. E com o apoio desse olhar ainda mais, vamos dizer assim, voltado a algumas esferas, Merleau-Ponty vai trabalhando as visões perceptivas das ideias que o sujeito constrói da própria espacialidade corpórea, da própria constituição do espaço corpóreo. E aí surgem os hábitos, aí surgem os gestos, aí surge também até as movimentações voluntárias e involuntárias, e todos aqueles chamados tiques nervosos em que vão sendo como estímulos para o corpo dentro da sua espacialidade e dentro até da movimentação como um ser que está em movimento, mas neste movimento tem um espaço que intervém, e nesse espaço que intervém é construído a sua espacialidade para poder-se assim conhecer-se dentro de si próprio e dentro do espaço que esse corpo produz e que esse corpo intervém a partir de cada movimento, de cada ação, de cada reação, de cada músculo, de cada parte, de cada elemento formador e constituidor desse corpo. Então, nós podemos ver que o Merleau-Ponty estuda o fenômeno da movimentação, da espacialidade corpórea, para, através desse estudo, construir o pensamento e o desenvolvimento da linguagem e da participação do ser dentro dos espaços que ele está intervindo. Então, essa é uma oportunidade fenomênica da própria fenomenologia que está discutindo o Merleau-Ponty, o fenômeno corpóreo, para poder, através do estudo do fenômeno corpóreo, compor algumas construções
da espacialidade corpórea dentro do universo em que está constituída. Essa é uma oportunidade até para nós pensarmos o sentido da inércia e o sentido da atividade, o sentido do ativo e do inerte, o corpo que é ativo e o corpo que é inerte, o corpo que está em movimento e o corpo que está em estado estático, para poder assim desenvolver alguns elementos e propostas de um pensar ainda muito mais amplo, do sentido flexível e inflexível da espacialidade corpórea dentro do espaço que ela está constituída. Então essa foi uma oportunidade para você conhecer um pouco do que é estudado, do que é proposto de conhecimento em um curso como o curso de Hermenêutica Filosófica. Vem, se inscreva, se matricule